Bom dia. Vamos para mais um dia de abertura de consciência. Hoje vou trazer um assunto um pouco polêmico. Se trata dos movimentos existentes nos dias de hoje, como LGBT, transgenerismo, feminismo, é, consciência negra e assim sem fim de movimentos. São tantos que, na verdade, desconheço até de alguns que exista, que eu sei que existe, mas nem sempre a gente está por dentro de todos os movimentos que nasceram desde então. E por que vou falar desses movimentos? Porque tem muita gente que desconhece qual é o verdadeiro objetivo desses movimentos. Com que propósito eles existem? Quem financia esses movimentos? E com que propósito está financiando? Até as pessoas que formam parte desses movimentos, não todas, mas a maioria, desconhecem qual é o verdadeiro propósito de quem paga esses movimentos. Alguns de dentro sabem, porque ganham para manipular, distorcionar a realidade e utilizar essas pessoas vulneráveis com um propósito mais macabro. Só que nem muitas vezes essas pessoas sabem que estão sendo utilizadas. Meu nome é Rosana, sou terapeuta transpessoal. Estou aqui justamente para trazer o conhecimento. Então, os movimentos, eles surgem sempre com um bom propósito. São pessoas que, quando essas pessoas, né, dos movimentos que criam esses movimentos, não as que financiam, as que criam o movimento. Geralmente, elas criam pensando num bem maior. São pessoas que sofreram discriminação, racismo, preconceito, violência, e elas portam feridas que nem elas mesmas sabem que as porta. Não desde o lugar do autoconhecimento. Por aí ela sabe por nome, vamos supor. Eu sofri injustiça. Eu sofri rejeição. Eu sofri abandono. Eu sofri humilhação. Só que a pessoa desconhece que essas são feridas que a alma firmou um contrato kármico de curar. E, portanto, como ela desconhece isso, se coloca no lugar de vítima. Muitos não vão gostar do que eu estou falando, mas eu vou falar a verdade, nada mais que a verdade. E esse conhecimento qualquer pessoa pode ter acesso. Tem um ditado que diz: conheça-te a ti mesmo e eu te direi quem eres. Então, essas pessoas, por essas experiências, elas criam movimentos de alguma maneira buscando o acolhimento
e procurando que sejam respeitadas pelo que elas são e pelas suas ideologias. Só que tem pessoas das trevas que elas aproveitam a vulnerabilidade dessas pessoas e a fragilidade dessas pessoas emocional para manipulá-las, para utilizá-las para algo que não é benévolo. Quem paga esses movimentos, todos esses movimentos sem terra, todos os movimentos que você possa imaginar, que traz conflito, separação, divisão à humanidade e à sociedade, é Jorge Soros. Jorge Soros pertence aos globalistas, é um terrorista, genocida, psicopata, que ele paga esses movimentos enganando a essas pessoas para aparentar de que eles se preocupam com elas e estão ajudando na sua causa. Só que nada mais, nada menos, ele está utilizando a essas pessoas para dividir a humanidade, para trazer caos à sociedade e ao planeta. Ele tem um lema junto com os demais psicopatas da elite globalista, que o lema dele é divide-os conquistarás. Há uma frase desse psicopata que na época que eu investigava os crimes contra a humanidade, que a frase dele era vomitiva. Ele dizia: quanto mais doces, melhor. Escutaram? Repito. Ele diz uma frase que pertence a ele, Jorge Soros. Quanto mais doces, melhor. Ou seja, quando eles te manipulam a tal ponto que você se torna uma pessoa dócil, mais manipulável você é. Mais presa fácil deles você é. Então, imagine que uma pessoa finge que se preocupe com você, finge que se preocupa com o teu sofrimento, mas na realidade ela te está usando. Essas pessoas, eles têm um intuito de disseminar ódio, tem o intuito de dividir e separar a humanidade, porque dessa forma é mais fácil deles manipular. Eles têm o intuito de despovoar o planeta Terra. Então, se eles programam vocês, programação neurolinguística que eles utilizam muito, se eles programam vocês para que vocês tenham ódio, tenham raiva e queiram matar aqueles que não aceitam vocês como são, ele alcança seu objetivo. Aí ainda surgem leis orquestradas por eles,
onde qualquer pessoa que fale qualquer coisa, qualquer palavra, essa pessoa é processada, chamada de homofóbica, chamada de discriminatória, e assim sucessivamente. Eu não tenho nada contra nada nem ninguém. Às vezes nas minhas redes sociais eu posto certas informações que para aqueles que não têm uma mente elevada, uma consciência desperta, vai achar que eu estou contra aquele ou o outro. E na realidade eu não estou contra um gay, a um trans, a uma mulher negra, ao índio, a uma formiga, a um dinossauro, a um besouro, por assim dizer, de forma exagerada. Eu sou descendente de africana, sou descendente de indígena. Só que eu acho o seguinte, meus amores. Eu já sofri discriminação. Já sofri racismo, preconceito, humilhação, injustiça, rejeição. Já fui rejeitada muitas vezes. E nem só por isso eu me uni a psicopatas genocidas para impor aquilo que eu sou aos outros, para ser aceitada, para eu me sentir bem, para eu me sentir segura, para eu me sentir que tem um lugar na sociedade. Eu estou em contra disso. De pessoas se unirem a psicopatas, a genocidas, às trevas, somente para se sentirem aceitadas, seguras e impor o que elas são. Eu fico olhando as ações desses movimentos, a violência, o ódio. E eu sempre me faço uma pergunta: por que ninguém procurou curar as feridas que leva? Por exemplo, não seria mais fácil? Não, né? Eu acho que não. Porque do tempo que eu atendo como terapeuta, eu vejo que muita gente não quer fazer o caminho da cura para transcender as feridas que sua alma firmou o contrato de vir curar, mas busca o caminho mais fácil. Odiar, manipular, impor e se unir a pessoas que eu nem sei se esses são seres humanos, psicopatas, genocidas, a escória da sociedade, para poder disseminar violência, ódio, para com os demais e destruir a sociedade e a humanidade. Isso é o que eu estou contra. A imposição. E hoje há muitos movimentos que querem impor à força sua ideologia. E está errado. Você está indo por um caminho
que o único que você vai colher não são coisas boas. Porque tua intenção está voltada, impregnada de coisas que pertencem às trevas. Então, em vez de você se unir, tem gente que recebe dinheiro para isso, por isso que eu disse, tem alguns que são conscientes, que sabem que esse dinheiro está sendo pago para seguir manipulando as pessoas vulneráveis dentro desses movimentos, mas também sei que tem aqueles que fazem, que hão feito uma lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas, que essas pessoas acham que tem que impor o que elas são, nem que tenha que destruir a sociedade inteira. Só que é o seguinte, você não vai nem assim conseguir se sentir feliz com o que você está fazendo, porque em algum momento a conta vai chegar a você. Por tuas ações. Pelas ações da não-luz. Todo ser humano que encarnou no planeta Terra tem seu lado luminoso e seu lado trevoso. Você alimenta, você é quem decide alimentar qual lado. E o que você precisa, e eu falo a todos vocês, não é se unir a psicopatas nem a genocidas para impor a ideologia de vocês, para impor respeito, para impor. Não se impõe, nada se impõe, se conquista, se consegue. Eu tenho muitos amigos que são gays e que eles têm um coração imenso, um coração puro, são pessoas maravilhosas. E isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente importa. E voltando às feridas, essas feridas que vocês têm, eu as conheço perfeitamente bem. E não é de conhecer só de ter o conhecimento, senão a experiência de viver, de sentir na carne própria o que é ser rejeitada, discriminada, humilhada. Mas eu procurei a cura. Tem um livro que se chama, aqui no Brasil, o nome dele é As 5 Feridas que Impedem a Felicidade. É de Liz Bourbeau. Você pode encontrar esse livro nas livrarias, em sites. Esse livro ele fala das feridas, das 5 feridas que viemos curar. Porque nossa alma encarna num corpo físico para vir viver experiências no planeta e vem trazendo uma bagagem de coisas que temos que transcender, experiências que firmamos o contrato de passar por elas. E se a gente vai com essa visão e procura ver desde esse lugar, não somos vítimas de nada nem de ninguém. Somos 100% responsável por aquilo que nos acontece. Porque pedimos para viver essa experiência. Para poder transcendê-las. E a forma de transcender é curando-as. E essas outras almas que nos
humilha, que nos rejeita, que nos abandona, que nos traiciona, que comete injustiça, elas firmaram o contrato de serem elas que despertam essas feridas para recordar a nós aquilo que viemos curar. Então, deixem de se posicionarem em lugar de vítimas. Deixem de vender sua alma ao diabo em troca de uma falsa liberdade e felicidade. E procurem o entendimento. Existe quiticentas terapias holísticas, alternativas, que podem trazer o conhecimento de o porquê que você firmou um contrato kármico de viver a experiência essa. Até mesmo de ter o conhecimento de que você firmou o contrato. E procurar a cura. Em vez de disseminar mais ódio, mais separação, mais divisão, em vez de se posicionar em um lugar onde você é uma presa de pessoas satânicas, genocidas, psicopatas, que vai te utilizar para lograr os objetivos deles. E outra, no dia em que eles não necessitem mais de você, eles vão por você. Vai exterminar você. Assim como eles estão tratando de exterminar a sociedade hoje em dia. Quando não lhe sirva mais ao seu propósito, eles vão te exterminar. E aí é que você vai ver que eles não estavam nem aí para você, nem para o seu sofrimento, nem para suas causas que vocês creem que eles defendem. E tem muitos que hoje em dia estão como robôs, obedecendo a esses seres satanistas e querendo impor dentro das escolas, programando as crianças com suas ideologias. Não façam isso. Porque vocês não sabem o preço alto que vão pagar por infringir com o livre-arbítrio desses seres. Porque imagina que você fazendo mal para um adulto, infringindo o livre-arbítrio de um adulto, você já está cometendo um delito grave para o plano superior, para a fonte, para as leis universais. Você já está infringindo elas. Imagine você fazendo com crianças que são inocentes, que não sabem se defender, e vocês estão tratando de convencê-las de algo simplesmente porque querem impor sua ideologia, receberam ordens de fazer isso. Pense o preço que vocês vão pagar por infringir com o livre-arbítrio desses seres de luz inocentes. Tudo se paga. Aquelas pessoas que creem que fazer o mal ao próximo ou fazer algo que vai contra o livre-arbítrio de uma pessoa ou de um ser, acha que jamais vão pagar. Mas vão pagar. Então, em vez de vocês aportarem para ter um mau karma, do qual vai trazer consequências gravíssimas para vocês,
Procurem curar essas feridas. Procurem fazer terapia. Procure um profissional para entender, compreender qual é o teu aprendizado nessa vida. O que você veio fazer? Quais feridas veio curar e transcender? E outra, trabalhe o amor incondicional para com vocês mesmos. Porque quando a gente se ama incondicionalmente, a gente não se importa com o que o outro pensa ou diga de nós. A opinião alheia não nos interessa. Não nos interessa. E somos felizes sendo quem somos. Trabalhem o amor incondicional por vocês mesmos. Trabalhe para elevar a autoestima. O poder sempre esteve dentro de vocês de se curar, de se amar, de se aceitar. Porque quando eu não me aceito, quando eu não me amo, eu reflito e emano essa energia para fora e lá encontro o espelho que me vai mostrar aquilo que está dentro de mim. Se chama A Lei do Espelho. Isso é um outro livro que vocês podem buscar para ler. No Ho'oponopono, que é outra técnica de cura, fala que a gente é 100% responsável pelo que nos acontece. O que a gente vibra, a gente atrai. Aquilo que estamos vibrando. Então, trate de mudar a sua frequência vibratória dentro de você. Eu tenho certeza absoluta, por lei quântica, de que se você vibra na energia do amor incondicional, você vai atrair pessoas que sintam essa mesma energia por você. Se você vibra na aceitação, essas pessoas que aceitam você vão chegar até você. É lei de atração. Então é isso, esse conhecimento que eu trago. Abram seus olhos e não se deixem ser manipulados por psicopatas. Um grande abraço de luz para todos. Que a luz da fonte divina descenda sobre todos vocês, trazendo claridade mental, sabedoria e conhecimento e a conexão com sua verdadeira essência, que é a luz. Namastê.